poderosas que o cristão tem é a oração. Então, se você quer um milagre, quer uma bênção, você precisa orar, você precisa colocar a boca no pó. Então, no dia 30 de outubro agora, será num sábado, às 22 horas, aqui na nossa igreja, nós estaremos aqui numa vigília abençoada, clamando ao Senhor, e eu tenho certeza que todo aquele que clama, todo aquele que busca, recebe, porque o Senhor é fiel. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos, de número 92. Pode ser melhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 92. Glória a Deus. Salmos de número 92. Diz assim a palavra de Deus: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade de harpa. Pois me alegrastes, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras de tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Inípido não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Pai, esta é a tua palavra, que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Querido, quando nós olhamos para os Salmos de número 92, nós vemos o salmista expressando palavras gloriosas acerca do nosso Senhor. É interessante que o salmista ele descreve sobre os atributos de Deus comunicáveis e incomunicáveis. Nós, ao olharmos para os Salmos de número 92, você vai conseguir perceber que o salmista, de alguma forma, ele vai expressar os atributos de Deus. Ele vai falar a respeito da característica, da personalidade de Deus. Ele vai dizer, bom é render graças ao Senhor. Por que ele está dizendo que é bom render graças ao Senhor? Porque ele está falando que Deus também é bom, Ele é misericordioso, porque ele está dizendo que se o fato de estarmos aqui nessa noite, é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida, a ponto de não sermos consumidos, e diante desta realidade,
é bom louvar ao Senhor, é bom render graças ao Senhor. Então ele está expressando, ainda que de forma indireta, os atributos comunicáveis e incomunicáveis do Senhor. Nós precisamos entender, porque quando falamos sobre os atributos de Deus, estamos nos referindo àquelas características que descrevem a pessoa de Deus, pois Ele é uno, Ele é santo, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O Senhor é bom, meu irmão, e nós precisamos entender essa realidade. E os atributos incomunicáveis de Deus vai dizer aciedade, que significa que Deus é autoexistente e não necessita de ninguém para continuar a existir. Outro atributo incomunicável de Deus é que Ele é eterno, significa que Deus sempre existiu, ainda que o mundo não existisse, desde a fundação do século. Ele está dizendo que Deus existe. Ainda sobre os atributos incomunicáveis, ele vai dizer que Deus é imutabilidade, da imutabilidade, que significa que Deus não muda jamais. O seu amor permanece, ainda que venhamos falhar, ainda que venhamos errar, ainda que venhamos pecar. O Senhor está de braços abertos para nos perdoar. E o salmista começa a dizer: é bom, diante dessa realidade, render graças ao Senhor. Ah, pastor, mas as coisas estão difíceis, não estão caminhando da maneira como eu desejo, não está caminhando da maneira como eu projetei, mas eu preciso entender, porque o salmista está dizendo: é bom para o teu coração, é bom para a tua alma, é bom para as tuas emoções, render graças a Ele, porque Ele é uno, Ele é santo, Ele é onipotente, Ele não é presente, Ele é onisciente. Ele vai dizer que os atributos comunicáveis do Senhor é a bondade, que Deus, Ele é bom. Ele vai dizer que um dos atributos comunicáveis de Deus é a misericórdia, a razão pela qual eu e você estamos aqui. E diante dessa realidade, Ele está dizendo para mim e para você: olha, diante de tudo isso, é bom, é bom, é bom render graças ao Senhor, ter um coração grato a Deus. E ele começa a falar isso, porém, no verso de número 7, ele vai dizer algo, ou no verso de número 6, ele vai dizer assim: o ímpeto não compreende, e o estulto não percebe isso. Ele está dizendo: olha, os teus olhos foram abertos, hoje você entende os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Hoje você sabe que Deus é santo, que antes da fundação, antes que o mundo existisse, Ele já existia, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele nos perdoa. E diante disso é bom que venhamos render graças a Ele, mas o mundo lá fora não entende isso, porque a pregação do Evangelho para o mundo é loucura, mas para mim e para você é o poder da salvação. Aí ele vai olhar e vai continuar dizendo: ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Aí ele vai olhar e vai dizer: olha, você precisa ter uma convicção, meu irmão, porque em pleno século 21, nós muitas vezes ficamos olhando para a vida do ímpio, e na medida que ele vai prosperando, nós começamos a questionar Deus, dizendo: poxa, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho devolvido o meu dízimo, eu tenho dado a minha oferta, mas parece que a minha vida financeira não caminha. Aquele lá, ele só faz coisa que não presta, e ele está tendo dinheiro para fazer isso, ele está tendo dinheiro para viajar, ele está tendo dinheiro para trocar de carro, ele está tendo dinheiro para comprar uma casa nova, e eu estou aqui andando de a pé, eu estou aqui mal conseguindo comprar uma pizza no final de semana com a minha família. E o salmista diz que isso não é bom. Sabe por quê? Porque ele vai olhar e vai dizer assim:
nada obstante, serão destruídos para sempre. Então eu e você precisamos abrir a nossa mente nessa noite, porque ele vai fazer um paralelo dizendo: olha, o justo é diferente, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele é diferente. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque o justo, ele floresce em tempos difíceis. E é isso que o salmista diz para mim e para você no verso de número 12. Ele vai olhar e vai dizer: o justo floresce como a palmeira. E ele quer trabalhar no nosso coração de forma que venhamos ter uma fé fundamentada em Deus e ter a liberdade de caminhar com a alegria da salvação. Porque quando você olha para a palmeira, ela tem características surpreendentes. Ela vai dizer, ou quando você vai estudar, você consegue ver que a palmeira, ela consegue florescer mesmo no deserto. Mesmo em tempos difíceis, no deserto, naquele sol escaldante, a palmeira consegue florescer. E o salmista está dizendo: ei, você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mesmo em tempos difíceis, você é capaz de florescer, você é capaz de produzir frutos. O apóstolo Paulo vai trazer algo paralelo a isso, que vai fundamentar o nosso coração de forma clara e objetiva. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e verso de número 8 em diante, se você puder abrir, você vai compreender o que o apóstolo está dizendo. Você vai conseguir entender que mesmo em tempos difíceis, você é capaz de florescer como a palmeira. Ele vai olhar e vai dizer: olha só, em tudo somos atribulados. O cristão, ele passa por tribulação em todas as situações, porque ele carrega a marca de Cristo. Ele decidiu separar-se do mundo, ele decidiu não se contaminar com o mundo, ele decidiu a viver segundo a palavra de Deus. E quando ele toma essa decisão, quando ele toma essa posição, o inimigo fica furioso e começa a atacá-lo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo, eu e você que fomos lavados pelo sangue de Jesus, eu e você que fomos remidos pelo sangue de Jesus, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu não vou ficar angustiado, eu não vou ficar de cabeça baixa, eu não vou ficar reclamando, porque eu sei que o meu Redentor vive e que um dia Ele há de se levantar por mim. Mas enquanto Ele não se levanta, eu preciso florescer em tempos difíceis, porque eu sou luz para esse mundo. O salmista está dizendo que eu e você somos como a palmeira. Nós precisamos florescer no deserto. Ele vai continuar dizendo: perplexos, porém não desanimados. Ele vai continuar e vai olhar e vai dizer: você precisa perseverar, você precisa ter ânimo, porque foi isso que Deus falou com Josué quando Moisés morreu. E Josué precisava apacentar aquele povo que Moisés apacentava. Ele olha e fala: Senhor, é difícil demais. E Deus então olha para ele e fala assim: Josué, tem de bom ânimo, não desanima, não retroceda, não olhe para trás, não faça como a mulher de Ló, Josué, mas olhe adiante, olhe para o autor e consumador da sua fé, vai adiante, porque fiel é eu que te chamei, fiel foi eu que te tirei do lamaçal do pecado, coloquei um novo cântico nos seus lábios, um hino de adoração ao Altíssimo. Aí ele vai continuar dizendo para mim e para você: perseguidos. O crente não é perseguido, não é, irmãos? O crente é perseguido toda hora, a todo instante, a todo momento. Tem um levantando contra ele, tem um perseguindo ele.
Mas o apóstolo está dizendo, porém não desamparados, ele não está sozinho, pois aquele que é fiel caminha com ele é fiel e ele está conosco, e ele está dizendo, ei, floresça em tempos difíceis. E ele vai continuar dizendo para mim e para você, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aí ele vai dizer a razão pela qual muitas vezes nós passamos pelo deserto. Há um propósito. Ele vai orar e vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, as marcas de Jesus. Você, diante de tudo que você enfrenta, você não olha para trás, você não desanima, você não desiste, mas você continua florescendo, porque você sabe que você está carregando as marcas de Jesus na sua vida, e você não pode negociar, você não pode abandonar a fé, você não pode retroceder, mas você precisa ser fiel. Nós precisamos ser fiel, porque a palmeira, ela floresce e não para de crescer no meio do deserto, e ela cresce de forma vertical, ela cresce para cima e as raízes para baixo. O crente, mesmo que ele esteja passando no deserto, ele não para de crescer, ele não para de dar frutos, ele continua florescendo, ele continua honrando, ele continua glorificando, ele continua exaltando, ele continua adorando, ele continua indo para a igreja, ele continua sendo fiel, ele continua louvando, ele continua dizendo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele não para de crescer, porque ele sabe que o Redentor dele vive, e que o Redentor está caminhando com ele. É bom, ele suporta as intempéries da seca e do calor escaldante, sem perder o verdor e deixar de dar os seus frutos. A palmeira, ela supera aquele calor escaldante do deserto, as intempéries do deserto, aqueles ventos fortes do deserto. E diante de tudo isso, apesar de enfrentar aquele calor escaldante, aquele vento impetuoso, apesar de enfrentar as intempéries, ela não deixa de florescer, ela não perde o verdor, ela não deixa de dar fruto. Assim é o crente, assim é eu e você nessa noite. Pastor, está difícil, mas o salmista está dizendo que mesmo em tempos difíceis nós precisamos florescer, nós não podemos perder a beleza, não podemos perder o bom perfume de Cristo, não podemos deixar de produzir fruto, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, em Mateus capítulo de número 3 e verso de número 10, olha aí comigo por gentileza, olha o que Jesus vai dizer àquele povo romano, aquele povo judeu, perdão, olha o que Jesus vai dizer, Mateus capítulo 3 e verso de número 10, ele vai dizer, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então preciso olhar nessa noite para a minha vida e entender que se eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que se Jesus é o meu Senhor e Salvador da minha vida, ainda que eu esteja no deserto, ainda que os tempos estejam difíceis, eu não posso deixar de florescer, eu não posso deixar de dar fruto, porque tem alguém lá fora olhando para a minha vida, e eu tenho que entender que toda vez que eu suporto as intempéries, toda vez que eu suporto o calor escaldante, toda vez que eu suporto a ventania, eu continuo dando fruto, eu estou carregando comigo as marcas de Jesus. Eu não posso retroceder, eu não posso olhar para trás, porque João vai dizer, João capítulo de número 15, olha o que o Evangelho de João vai dizer para mim e para você, abre aí por favor, seja um crente bereano e abre aí por favor, vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem está em Jesus aqui, meu irmão? Quem está ligado em Jesus aqui nessa noite?
Ele está dizendo que você precisa produzir frutos. Ele está dizendo, não importa se você está no deserto, você é capaz de produzir fruto. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Seja como a palmeira, floresça no deserto, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele vai dizer para mim e para você: a palmeira enfrenta a dureza de climas tórridos e produz frutos doces. Olha para a palmeira, vai estudar sobre a palmeira. Você vai ver que ela consegue enfrentar a dureza de climas tórridos. E diante de tudo isso, ela consegue produzir frutos doces, maravilhosos. Eu e você não somos diferentes nessa noite. Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo, porque a palmeira, ela serve de senso de direção para os que caminham sem rumo no deserto. Aonde tem uma palmeira, tem uma fonte de água. Jesus está falando assim, que você, quando está florescendo, você se torna um senso de direção para aqueles que estão perdidos lá fora. Jesus está falando que se você entender o processo nessa noite, que se você entender o propósito nessa noite, que se você entender o processo nessa noite, mesmo no deserto você se torna um farol para aqueles que estão sem luz lá fora. A Bíblia diz que nenhum dos nossos esforços, nenhum dos nossos trabalhos é em vão na obra de Deus, meu irmão. Então eu preciso continuar florescendo, porque Mateus capítulo de número 5 e verso de número 17, a Bíblia vai dizer algo poderoso para mim e para você. Abre aí, por favor, querido, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí se você voltar no verso de número 13, você vai ver o que Jesus vai falar: vós sois o sal da terra, ora se o sal não vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É interessante que naquele tempo, o sal que não trazia sabor, aquele sal que não prestava, ele era jogado na rampa do templo, para que as pessoas, ao terem acesso ao templo, viessem pisar no sal e não correr o perigo de escorregar e bater com a cabeça ou cair e ter algum ferimento, alguma fratura. E Jesus está falando: olha, se você não produz sabor, se as pessoas lá fora não vê a vida de Cristo em você, para nada mais você serve senão para ser pisado. Então o crente, o cristão, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele precisa entender que em tempos difíceis, ele precisa continuar florescendo, ele precisa continuar dando fruto, ele precisa continuar caminhando, ele precisa continuar acreditando que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Porque aonde tem uma palmeira, tem uma fonte de água. E Jesus vai falar para mim e para você, no Evangelho de João, capítulo de número 7, verso de número 38, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele vai dizer assim, João capítulo 7, e verso de número 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo que aquele que floresce em tempos difíceis, aquele que sabe e entende o propósito, ele sempre vai ter água viva para dar para aqueles que estão sedentos. Então nós precisamos entender o propósito do Evangelho nessa noite.
Nós precisamos compreender, porque assim é a vida do justo, ele floresce aonde está plantado, ele frutifica mesmo que tudo e todos estejam secando ao seu redor. Ele não para de caminhar, ele não para de dar fruto, ele não seca, ele não deixa de ter vida, pelo contrário, ele continua produzindo fruto, ele continua florescendo, mesmo que tudo e todos estejam secando à sua volta, ele continua caminhando, ele continua honrando, ele continua glorificando, porque ele não serve a Deus pelo que Deus faz, mas ele serve a Deus pelo que Deus é. Eu não sei como está a sua vida aqui nessa noite, eu não sei se você está no deserto, mas eu quero motivar você, não pare de florescer, não pare de dar fruto, não pare de ser luz para o mundo, não pare de ser um senso de direção para aqueles que estão perdidos lá fora, porque Jesus conta com você, meu irmão, Jesus conta com você que está aqui nessa noite. Quando nós olhamos, nós conseguimos ver que o justo produz frutos doces e a sua vida é instrumento de bênção para muitas pessoas. Ou você não está sendo um instrumento de bênção lá no teu trabalho? Ou você não está sendo instrumento de bênção lá na tua família? Ou você não está sendo instrumento de bênção lá na tua escola, na tua faculdade? Ou você não está sendo instrumento de bênção na tua rua? Ou você tem sido diferente, ou aqui você está caminhando com a Bíblia debaixo do braço, veste uma capa da religiosidade, e lá fora você é aquela pessoa toda carrancuda. Jesus está falando, não, você não pode ser assim, você não pode vestir máscara, você é justo, você foi lavado e remido pelo meu sangue, eu paguei um alto preço por você, e você precisa florescer, você precisa dar fruto, você precisa continuar sendo um senso de direção, você precisa levar as pessoas até a fonte que joga rios de água viva, porque os dias são maus, e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos irão esfriar, e é por isso que Jesus conta comigo e com você nessa noite. Nós precisamos ter esse senso. A Bíblia diz que o justo é modelo de direção para aqueles que estão sem rumo, pois a sua vida está plantada junto à fonte que é Deus. Você está plantado junto à fonte, um manancial de vida, fonte inesgotável. É impossível para aquele que está plantado na fonte que é Deus não produzir fruto, não continuar florescendo. Para de ficar de nhenhenhê, para de ser vítima e vai para cima, irmão, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Paulo vai dizer que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Paulo está dizendo, eu posso ser feliz mesmo nos dias maus, eu posso continuar tendo esperança, mesmo que tudo diga não para mim, porque a última palavra vem de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero te dizer, ei, a última palavra é de Deus para a tua vida, meu irmão. Só continue florescendo, continue sendo senso de direção, continue dando fruto, continue caminhando, continue honrando, continue sendo fiel, continue amando, continue adorando, continue glorificando, porque Ele vai te honrar. A Bíblia diz que Ele enxugará do meio dos seus olhos toda lágrima. E naquele dia eu e você vamos olhar e vamos dizer, Senhor, valeu a pena. Obrigado, Jesus, foi difícil, mas eu continuei, eu perseverei. Foi difícil, mas eu não deixei de florescer. Foi difícil, mas eu não deixei de dar fruto. Então Ele vai olhar e dizer para você, vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do século. Ou você está servindo a Jesus por causa de carro, por causa de casa, por causa de conta bancária? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. O justo floresce em tempos difíceis. Foi para isso que Jesus nos chamou, irmãos. Amém? Para terminar, fica de pé, por favor. Os justos
são todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, e estes são justificados, e estes são como a palmeira. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus aqui nessa noite, você foi justificado, você pode florescer como uma palmeira. Não importa a sua condição, não importa a sua situação, não importa o seu status social, não importa como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor te diz para você: ei, floresça, é tempo de florescer, é tempo de ser luz, é tempo de dar fruto, é tempo de não perder o verdor, é tempo de continuar caminhando e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Se você entende isso nessa noite, querido, rasga o teu coração e diz para Ele: Senhor, por um breve momento eu achei que esse deserto fosse para me matar, Senhor. Por um breve momento eu não entendi o propósito do deserto, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que eu preciso continuar florescendo. Eu preciso, Jesus. Então rega a minha vida, rega as minhas raízes nessa noite, Jesus. Manda um refrigério. Será que você pode rasgar o teu coração em nome de Jesus, meu irmão?